Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de Letra. Ficamos sumidos aí um tempo, né? A gente focou bastante nas redes sociais, acabamos parando de gravar uns vídeos aqui, mas pretendemos voltar. E hoje com um assunto que, na verdade, nem para mim, nem para o Lucas era um assunto que a gente precisava falar, mas pelo contexto acho que é interessante falar, né? Muito se falou da ida do Neymar para a Arábia, né? E o que implicaria na seleção, se o Neymar iria estar nos planos para a Copa de 26 ou não, se deveria talvez deixar de ser convocado, enfim. A gente vem falar um pouco sobre isso e dar nossos pontos aqui, né? Que eu acho que vocês já imaginam como a gente vai proceder. É isso aí, já virou tradição nossa, né, Christian? Ficar um tempinho aí sumido e quando surge um assunto muito bombástico, tá voltando. E assuntos relacionados ao Neymar Júnior sempre estão, digamos assim, apimentados, né? São essas bombas. O Neymar costuma render muito o que falar, principalmente para a gente que é bem inteirado na carreira dele, acompanha bastante, gosta bastante do futebol do Neymar. E como você disse, é um assunto, digamos que para muitos delicado, para alguns até resolvido. Tem jornalista famoso e grande que já trata como um assunto realmente a ser resolvido na seleção. E antes do vídeo a gente até conversou, você falando em recado, tem gente que acha que o Neymar deve ser um recado dado para ele, de que a seleção não precisa mais dele e já não é mais o momento de o Neymar seguir na seleção. E aqui a gente está para desmistificar esse assunto, né? E colocar os pingos nos is das situações e que estão postas diante dessa decisão do Neymar de ir para um futebol alternativo. Não é nenhuma novidade, né? A gente tem jogadores brasileiros e até que são convocados para a seleção que estão jogando nesses locais, digamos, periféricos do futebol mundial. É, cara, é como eu iniciei o vídeo, é um assunto que, pelo menos na minha forma de ver o futebol, eu, às vezes até relutei de fazer esse vídeo, de falar, pô, mas é tão desnecessário esse assunto, cara, que realmente a única motivação de você tirar o Neymar da seleção hoje é dar o recado, né? É mandar um recado que, sei lá, agrade a não sei quem, né? De que o Neymar desistiu da carreira, então vamos desistir do Neymar também, tipo, dar um... Mas é uma coisa muito emocional, cara. Para mim é 100% quase emocional. Porque é aquilo de, putz, cara, me traiu, vou trair de volta agora. Tá ligado? Realmente, cara, Mas, primeiro de tudo, é... acho que tanto eu como o Lucas, a gente também ficou triste com a ida do Neymar para a Arábia. Assim, não entendemos, eu não entendi, pelo menos, demorou uns dias para cair a ficha e falar assim, realmente, cara, que esse Fabrício Romano tá falando aí, esses jornalistas, sabe? Não vai ter um plot twist que vai, sei lá, vai jogar no Barça não sei quantos anos e depois para lá, porque não estava fazendo sentido realmente. Então foi um choque para todo mundo, para nós também. Acho que é realmente negativo no sentido da gente acompanhar menos agora, não tem como, é inevitável agora a gente acompanhar menos o Neymar, porque tem muitos campeonatos mais interessantes, né, com jogos mais interessantes, então vai ficar diferente isso aí, mas assim, no sentido da seleção brasileira, cara, primeiro de tudo, o Neymar pisou agora na Arábia Saudita, mas o futebol dele não acabou agora porque ele pisou na Arábia Saudita. O pessoal tipo, meio que trata como se é, pisou na Arábia Saudita, caiu o nível técnico. Isso não existe, isso é balela, né? Não tem sentido. O Neymar ainda é tecnicamente o melhor jogador da seleção, vou ter que falar isso aqui, continua sendo tecnicamente. O Vini tem o protagonismo no clube que é maior do que o Neymar já há 2 temporadas, né? Acho que duas está indo para a terceira agora e vai continuar sendo assim. Agora é inevitável, né? O Vini no Real Madrid, o Neymar no Al Hilal, não tem muito como a gente sobrepor aí o Neymar em cima do Vini. Mas tecnicamente o Neymar ainda segue sendo o cara. O Neymar é o cara que é o dono, digamos, da seleção brasileira em campo. É o cara que comanda e essas questões de comando do time, na questão técnica, tática, enfim,
dentro do campo é uma coisa que você não tira de uma hora para outra e coloca outro no lugar. Por mais que o Vini seja o Vini, por mais que ele faça tudo que ele fez nos últimos anos. Mas enfraquece o time com a motivação de, sei lá, de mandar um recado para o mundo, mandar um recado para a opinião pública, para não sei quem. E não sei se isso vale a pena, né, Lucas? É isso mesmo. Você pontuou muito bem quando você citou o fator emocional. Realmente, quem aponta, assim, como vamos dar nome aos bois. Esse vídeo foi motivado por uma fala do PVC, um jornalista muito grande aqui do Senado do Futebol Nacional, que falou que já que o Neymar desistiu da carreira, a seleção brasileira deveria desistir do Neymar. E isso, como você citou aí, é totalmente algo de quem ficou muito decepcionado com o Neymar fazer essa escolha nesse momento, onde a gente ainda vislumbra. Acredito que até o mundo vislumbra a bola para o Neymar. O Neymar, há menos de um ano atrás, era tratado como um top 3 da metade da temporada europeia. Então, embora no futebol as coisas girem e rodem muito rápido, tudo muda. Sim, em 2, 3 meses, o cara que estava muito bem se torna um vilão, e assim, o contrário, da mesma forma. É muito complicado você tomar esse tipo de decisão, né, com essa cabeça sem estar fria, justamente por isso. Eu acredito que talvez o grande problema do Neymar na seleção brasileira foi justamente não ter uma referência. Será que a gente quer colocar no Vinícius Júnior o mesmo peso que o Neymar teve? Eu acho que já parte para um outro vídeo, que é um assunto muito complexo, mas eu acho que o grande problema da carreira do Neymar foi o massacre que ele sofreu por ser o principal jogador da seleção brasileira e carregar todo esse peso sozinho, porque o Neymar não teve ninguém para dividir o peso com ele, os caras que despontaram ali com ele, Lucas, Moura, Oscar, ninguém teve a capacidade de chegar, sim, 50% do que foi o Neymar, independente do que o Neymar poderia ter sido ou não, se projetou muito mais que o Neymar, talvez ele não vá alcançar na carreira aquilo que projetou, se projetou muito também para outros caras que seriam as referências junto com ele, assim como na seleção brasileira a gente sempre teve muitas referências, e o Neymar não teve essa companhia. Será que é o ideal a gente colocar no Vinícius Júnior isso? Nesse momento, ainda mais a gente vendo uma seleção brasileira que já vem há muito tempo sem conseguir um título de Copa do Mundo, a gente vai transferir para esse moleque que já é massacrado, já onde ele vive, justamente por situações muito complicadas, que já entra em outro tema também, que é o racismo que o Vini sofre no futebol europeu. Já tem a situação dos europeus já começarem a ter um pouco de problema com ele, não sendo colocado agora entre os melhores da temporada europeia passada, é algo assim bizonho. Então a gente tem que pensar não só no que o Neymar já fez, no que o Neymar não fez, o que o Neymar vai deixar para a seleção brasileira. A gente tem que pensar na seleção brasileira também. Será que é interessante para a seleção brasileira o Neymar estar fora? Eu acho um discurso extremamente raso e bem coisa de torcedor, porque a gente sabe que o torcedor, com todo respeito aqui, não entende nenhuma de futebol. O torcedor entende do irracional. Eu, quando paro, coloco a camisa do São Paulo e vou lá pro bar tomar minha cerveja, não tô vendo nada, não tô entendendo nada. O negócio é só torcer, só vamos ver isso, tricolor, não sei o que, seleção brasileira. Não é o papo racional de quem quer colocar o futebol, entender a bola, entender os contextos por trás do jogo. A gente tem, quando vai fazer esse tipo de comentário, tem que analisar de uma forma mais racional, mais tranquila, olhar os contextos, olhar as implicações daquela decisão. A decisão, para mim, de tirar o Neymar da seleção brasileira poderia ser catastrófica. Catastrófica até para as próximas gerações. A gente já vem de muita dificuldade por essa falta de referências, por só um cara assumir esse protagonismo. Eu não acho que seja o ideal continuar assim. Acredito que você pensa da mesma forma que eu, Cristian. Pois essa questão de grupo na seleção, acho que, cara, eu não sei, é um filtro assim meio de longe, sem tanta precisão, mas eu acho que um grupo da seleção nunca foi tão afetivo com um cara só como é com o Neymar. Tipo, eu acho que essa geração do futebol brasileiro, tipo, dos caras que começaram de 2009, 10 para cá, junto com o Neymar, é, assim, se criou algo com ele, cara, que eu acho que como figura, assim, nessa questão de todo mundo
em volta dele fazendo acontecer. Acho que isso não foi feito nem com os caras que ganharam Copa pra gente, né? Acho que pelo menos o filtro é esse. E seria mesmo uma orfandade aí, nesse sentido. O pessoal realmente. É porque hoje a seleção brasileira, cara, a gente tem muito, muito garoto de 21, 22, 23, acho que é só a maioria até. E assim, é difícil, é complicado. E o Brasil é um negócio estranho, né, cara? Porque aquilo mesmo que você citou do Neymar ter chego, o Neymar no primeiro jogo dele pela seleção brasileira, ele já era o protagonista. Ele estreou como protagonista na seleção contra os Estados Unidos, em 2010, que ele faz o gol de cabeça. Então, e ali foi motivado também por uma narrativa, eu não sei, eu não lembro na época, era muito criança, para saber se a mídia que foi que pôs isso ou não, mas aquilo de reformulação era absurdo, assim, uma questão de realmente achar que tinha que reformular tudo, mesmo começar do zero, e a gente porra, 2010, cara, a gente ganhou a Copa em 2002, 2006, 2010, já jogou tudo pro alto e começou de novo, gente, porque não ganhou duas Copas, depois de ter chegado em duas finais seguidas, ter ganho em 2002, simplesmente perdeu duas Copas e acabou tudo. Tanto é que depois o Mano teve que trazer de volta o Kaká, que já não estava na fase boa dele, estava cheio de lesão no Real Madrid. Mas trouxe de volta no finalzinho do Mano ali. O próprio Ronaldinho também foi trazido de volta, se não me engano, pelo Felipão no começo. Então era uma coisa que, cara, não precisava. Esses caras, Ronaldinho, Kaká, enfim, tinha outros, tinha Robinho também. Apesar de já não estarem mais na fase áurea deles, dava para continuar. E o Neymar, então, cara? Aqueles caras estavam em decadência clara, pura, assim, nítida. O Neymar não está em decadência técnica. Por que tirar o Neymar agora? Não, eu não faço. É estranho. É complicado essa história, realmente. De que... E outra coisa, eu não consigo vislumbrar o Brasil ganhando na Copa de 26 só com a molecada e o Neymar fora, cara. Não consigo. Não sei como que alguém consegue ver realmente que os moleques vão chamar essa responsa nesse sentido aí. Não é o Santos, né, menino da Vila, brasileirão. Não tem muito esse burburinho realmente. Eu acho que ele é até pequeno, cara. Eu acho que ele não é algo predominante, não. E também temos que dizer, cara, os fatos. Vamos, agora vamos falar os fatos. O Neymar vai para a Copa, o Neymar vai continuar na seleção, o Diniz vai chamar, já chamou, vai continuar chamando e ele vai estar lá. O Neymar chegou numa posição não só de status, mas de bola, de tudo, porque ele ainda joga bola, tá, gente? Não aposentou ainda, parece, mas não aposentou ainda. Mas assim, não tem essa discussão é só de fora. Não existe possibilidade alguma do Neymar não ir para a seleção, do Neymar ficar fora da Copa, disso. Tá, tem lesão, mas ele estando com condições ele vai. E eu acho que o Neymar é um cara que ele vai sair da seleção brasileira quando ele quiser. Decisão dele. Não acho que ninguém vai tirar o Neymar da seleção, tipo, jamais. É isso aí, cara. E nos últimos anos a gente viu muita crítica ao Neymar. E aí, com razão, sem razão, Neymar também não é nenhum santo, a gente sabe dos problemas que ele já enfrentou. Enfim, com relação a clubes, a gente pode até entender, haveriam pilares, até dois, três, quatro situações para citar de indisciplina, problemas de relacionamento, agora que ficou muito claro com o Kylian Mbappé no elenco do PSG, quando se citava da equipe lá, RMC, várias mídias francesas citavam os problemas, às vezes, dos tais famosos rachas no elenco. A gente vê que poderia ter realmente esse tipo de situação, mediante o que aconteceu agora com a transferência do Neymar e todo o contexto, todo o acontecido de renovação, não renovação, volta do Mbappé. Mas no ambiente de seleção brasileira, o Neymar sempre foi um cara assim, idolatrado pela molecada, sempre foi um cara que nunca deu problema, não gerou situações ruins para a seleção brasileira, e o que ele agrega em campo ainda hoje é muito. Para mim, o principal ponto não é citar, vai ganhar sem Neymar, vai ganhar com Neymar, porque isso aí
é o imponderável. A vitória de uma Copa do Mundo é imponderável, esse tipo de título, assim, você pode condicionar da melhor forma possível, fazer o melhor trabalho possível e, no final das contas, não ser campeão. A gente viu aí uma seleção alemã que demorou, chegando, foi dando um de ponta de faca, um de ponta de faca, um de ponta de faca, até conseguir o título em 2014 aqui no Brasil. Teve todo um processo de reconstrução do futebol alemão desde o começo agora dos anos 2000, para daí culminar depois de muitos anos no título de Copa. A Copa do Mundo é um torneio assim, não é nem mata-mata, é o mata, que é mais complicado ainda, então é muito difícil de se ganhar, erro mínimo. Eu acho que o principal ponto tem que ser realmente a construção de um processo de continuidade da seleção brasileira e eu acho que o Neymar é importante nesse processo, é importante ter referências. A gente tem jogadores como o Casemiro, que é referência, a gente tem o Marquinhos, que é referência, a gente tem o Neymar, a gente tem o Danilo, que se consolidou. A última Copa do Mundo do Danilo foi uma Copa do Mundo muito boa, se esperava muito pouco dele. É um cara que vinha tendo problemas também, mas também se tornou uma referência da seleção brasileira. E esses caras são importantes para dar tranquilidade justamente para essa molecada que você falou, que não é fácil chegar numa seleção brasileira e assumir o protagonismo, assumir toda a responsabilidade do mundo. É importante você rodar, você dar a liberdade para essa molecada errar, não massacrar. E o Neymar é importante nesse processo, dentro de campo e principalmente fora de campo. Sendo esse cara, não teria motivo assim, plausível a não ser o irracional, a não ser a questão do torcedor, que a gente já vê há muitos anos, a galera entrar nos métodos, quem convoca a seleção brasileira é a Nike, quem convoca a seleção brasileira são os empresários, mas para mim aí é o tipo de conversa que não cabe num debate sério, não cabe no debate de qualquer um tiver querendo discutir futebol de uma forma mais real, assim, né? Mas principalmente o comunicador do jornalismo, assim, quem entra nesse tipo de doideira, assim, vai mais para a área do entretenimento, não para a área realmente do jornalismo, que vai debater o futebol de uma forma mais séria, né? Focando o que é realmente importante, relevante, aquilo que não leva a discursos fracos, que leva discursos realmente que fazem sentido. E a gente sabe como que o Diniz gosta do futebol do Neymar. O Diniz gosta do futebol de quem joga futebol bem, né? Então, é inevitável a gente imaginar que o Neymar Júnior não vai estar nessa seleção. E eu acho que até com a chegada ou não do Carlo Ancelotti, a gente vê aí também na seleção brasileira esse dilema de que está contratado, não está contratado. Então, mesmo da mesma forma, acho que sendo um ou sendo outro, o Neymar vai ser essa referência. E é muito bom que hajam outros jogadores para estarem com ele. E o Neymar, nesse fim de carreira, sim, entre aspas, um fim de carreira, né? Porque tecnicamente não é um fim de carreira, mas já alguns já querem decretar o final da carreira do Neymar Júnior. E acredito que não é o momento do fim de carreira dele na seleção brasileira. É isso. Cara, eu vi um texto muito legal. Eu falei no privado com o Lucas que eu ia ler o texto aqui, mas ele é enorme. Ia ficar muito grande mesmo, que o texto é grande, do Copa 90, né? É um canal muito famoso no YouTube, um mega canal, um dos maiores do mundo no futebol. É gringo, se eu não me engano, é dos Estados Unidos ou da Inglaterra, um desses dois. E basicamente eles postaram um texto 2 semanas atrás, quando o Neymar tava para ir pro Al Hilal. Um texto bem interessante, cara, que é uma visão gringa, assim, bem legal, eles falando que essa história do que o Neymar poderia ou deveria ter sido ou deveria ter ganho não pode sobrepor ao que ele ganhou, né? Não pode ser maior o que ele deixou de ganhar do que o que ele ganhou, porque muitas vezes se fala nesse sentido de que o Neymar para o futebol do Neymar, o justo para a carreira teria sido ser melhor do mundo, ganhar a Copa, não sei o quê. Mas a narrativa, às vezes, parece que o Neymar saiu de mãos abanando do futebol. O Neymar ganhou uma Champions League protagonizando, ganhou uma Libertadores protagonizando, ganhou Ouro Olímpico, ganhou, não sei, 10 títulos, se não me engano, nacionais na carreira, de ligas nacionais. Fora todos os prêmios individuais que ele ganhou. Não ganhou o melhor do mundo, mas foi pódio 2 vezes. Então, foi pódio 2 vezes, fora as outras que roubaram ele, né? Vamos ser sinceros aqui. Teve algumas aí que aconteceram algumas coisas estranhas ali por baixo do tapete. Eu lembro, lendo o texto, eles falam também, cara, sobre a questão
do Neymar ser muito mais do que ganhar ou perder, que ele é um cara que, segundo o Copa 90, né, eles colocam da mesa ao lado do Ronaldinho Gaúcho, para o futebol, nesse sentido de que inspirou com futebol arte, enfim, ter ganho ou não uma Copa, o melhor do mundo, não sobrepõe ao legado nesse sentido de inspirar as pessoas a jogarem futebol de uma maneira brasileira, digamos assim, no mais profundo significado, né? E, cara, é realmente um texto espetacular. Perdão, eu vou, quando a gente for publicar nas redes sociais esse vídeo que a gente está fazendo, os links e tudo, eu, conjunto com o trecho, vou colocar esse texto que diz tudo, cara, diz tudo, sinceramente. E eles falam, cara, com a nostalgia que nem a gente fala do Neymar do Santos, cara. Você acredita? O Neymar, tipo, do Santos, e eles falam lá que os garotos do mundo inteiro, de onde eles são, enfim, ficavam acordados até muito de noite para ver o Neymar jogar no Santos, fazer a lambreta, o chapéu, caneta, pedalada, e quem não podia, quem dormia, ficava com sono. Dia seguinte, YouTube, papapá, Neymar fez o que ontem, tá ligado? Então, realmente, é uma coisa que é assim, de fora do Brasil, não é da nossa realidade, e eu não tinha muito essa noção do que o Neymar impactou, o Neymar jovem impactou fora, como impactou aqui no Brasil, cara. Então, realmente é sensacional o texto. Eles acabam sim, cara. Eles acabam dessa forma. Apesar dos defeitos dele, do que ele tem de ruim e tudo, vamos aproveitar, porque quando ele acabar, não vai ter outro igual. Não vai ter mais Neymar. Não vai ter mais Neymar, Ronaldinho, esses caras não vão ter mais. E é verdade. Até os nossos jogadores agora, cara, até os brasileiros mesmo, pega aí, Vini Júnior, Martinelli, são caras de muita explosão, muito físico, realmente com habilidade, claro, mas não é aquele refino brasileiro, sabe? Aquele controle de bola brasileiro, enfim. Então é algo que até a gente está perdendo. E se a gente perder isso, cara, acabou mesmo. Lugar no mundo nenhum vai fazer o que a gente faz. Então, de fato, é um texto espetacular, né? A gente vai compartilhar com vocês. É uma forma legal de terminar também esse vídeo, né, Lucas? Porque eu como fã, digamos assim, eu sou o Neymarzete master da cidade, não tem como. E assim, eu acompanhei a carreira inteira do Neymar e fiquei puto da cara que ele foi pro Pará, eu não gostei, achei realmente estranho, assim, inesperado. Mas, cara, até hoje, 15 anos vendo o Neymar jogar no mais alto nível, com as camisas pesadas que vestiu, todos os jogos que eu vi do cara, eu não tenho como pisotear nisso, cara. Não consigo pisotear nisso agora. Enfim, se for o fim da carreira do Neymar no sentido de nível de enfrentamento, de liga, assim, é possível que o Neymar não volte para a Europa? Eu acho que é possível, sim. Mas também é possível que volte, vai estar livre de contrato, né? Então vai ficar mais fácil para ele negociar para voltar para a Europa, ou quem sabe talvez voltar para o Brasil ainda, não sei. Mas se for o fim, cara, pô, parabéns então, cara, parabéns, acabou, tamo junto. É isso aí, não tem essa, é muito futebol, muito gol, muita assistência, muito drible, título, prêmios, para ficar lamentando esse momento agora como se isso anulasse o que foi dito antes. Parece que tudo que falaram sobre o Neymar de ruim nos últimos 10 anos se tornou verdade agora porque ele pisou lá, cara. E não é assim. Os caras, eu vi muita gente postando os textos, não é? Eu discutia com os tiozão lá e não sei o que, agora eu vi que eles estão certos. Não, pelo amor de Deus, gente, não faça isso comigo. Não me falar de tiozão pro meu lado, não, que fica estranho. Não gosto muito dessas coisas de tiozão, tá ligado? É, Realmente, Christian, essas situações entram muito naquilo que a gente fala para o boteco, né? Conversa de tiozão, não é assunto, assim, deve ter relevância no discurso sério e tal, é aquele papo de brincadeira até, muitas vezes. Eu vou ser muito sincero que em vários momentos eu acredito que essas afirmações que o pessoal fala é mais na cutucada. Às vezes o cara fala de um jogador que ele não gosta, às vezes é um jogador que bateu muito no time dele, é natural.
haver um pouquinho dessa picuinha, essa injeção de saco, faz parte, isso aí acontece, mas como você disse, esse é o papel de, sendo ou não um final de carreira, é, por clubes no grande nível, por seleção, a carreira do Neymar já é muito relevante. Eu acho extremamente injusto e até, sendo um pouco mais duro, desonesto cobrar de um ser humano que ele esteja no, tal pessoa tem que ser o melhor da história naquilo que ele fez, naquilo que ele faz. Poxa, isso é de uma desonestidade sem tamanho, cara, porque você vai estar jogando uma pressão sobre os ombros de um ser humano que é completamente desnecessário e foge do controle dele. Ser assim, tão grande naquilo, né? Eu acho que o que o cara pode ser cobrado é fazer o melhor dele enquanto ele pode e, e nessa linha, assim, né? É muito complicado, só que o esporte realmente é uma máquina de moer seres humanos, seja futebol, seja em outros esportes. As cobranças que o pessoal tem em cima das pessoas é muito, assim, desagradável, acaba prejudicando muito emocionalmente e é uma discussão assim que tem que ser colocada em pauta porque a gente vê o Neymar já passando por dificuldades, em outros momentos citando falta de vontade de jogar futebol, não querendo assim, seguir muito no alto nível por muito tempo e passando por esse perrengue. A gente vê o Pogba já falando que sofreu com depressão, a gente vê a Simone Biles nas Olimpíadas passando por problemas assim. Então é muito duro. Só que esses caras têm que ser colocados como grandes, independente daquilo que eles não conseguiram, mas por tudo que eles já conseguiram, que é muito relevante. E sim, são enormes no esporte mundial. É isso, vamos terminando então esse vídeo, esse comeback nosso, né? Essa volta no canal. A gente vai estar trazendo mais conteúdo para vocês. A temporada europeia começou, né? Agora a todo vapor, a gente vai estar fazendo sempre que nem a gente fez ano passado, essas premiações, né? E não tem troféu, não, ainda não somos o Fui Clear. Um dia talvez fazer um prêmio Fui Clear e chamar o Neymar e dar todos os troféus para ele, o resto vai sair de mão banana, não vai ter jeito. Nós é Neymarzete mesmo. Mas é isso, gente, valeu, a gente vai a gente fica por aqui e voltamos em breve aí para falar de algum outro assunto relevante, muito mais relevante do que esse, que não é tão relevante assim, né?